Vou colocar tudo na sua boca. O chefe de 56 anos prometeu. Eu, com 19, duvidei. A frase dita com um sorriso de canto de boca e olhos que pareciam me despir ali mesmo, no meio da cozinha industrial. Me atingiu como um choque. Senti um arrepio subir pela espinha, um calor estranho no baixo ventre. Minhas mãos, que segundos antes descascavam batatas com a eficiência de uma máquina, agora tremiam, quase derrubando a faca. Ele me observava, e eu sabia, com uma certeza assustadora e excitante, que não estava falando apenas de comida. Naquele instante, uma parte de mim, a parte mais escondida, mais rebelde, ansiava por descobrir o verdadeiro significado daquela promessa. O ar na cozinha, antes preenchido pelo aroma de alho e cebola refogando, agora parecia carregado de eletricidade. A cada movimento que ele fazia, a maneira como segurava a faca, a força com que amassava a massa do pão, o suor que perolava em sua testa, a tensão aumentava, me envolvendo como uma teia invisível. Será que ele percebia o efeito que tinha sobre mim? Será que aquele jogo de olhares, aquele tom de voz rouco eram propositais? Se inscreva no canal e descubra o que acontece a seguir. A história está apenas começando. A cozinha, palco da minha iniciação naquele mundo de sabores e sensações, era um lugar de contrastes. O calor do forno industrial, o frio do aço das bancadas, a dança frenética dos cozinheiros durante o jantar, o silêncio quase sagrado após o expediente. Eu, aluna ambiciosa em busca do meu lugar naquele universo gastronômico, me dedicava com afinco, absorvendo cada técnica, cada segredo que o chefe, meu mestre, compartilhava. Mas, desde o primeiro dia, senti uma conexão diferente com ele, uma energia que transcendia a relação mestre-aprendiz. A verdadeira arte vem da paixão, ele costumava dizer, com um brilho intenso no olhar. E eu, que sempre fui guiada pela razão, pela busca da perfeição técnica, comecei a me perguntar se não estaria perdendo algo essencial, algo que ia além das receitas e dos métodos. Se permita sentir, sussurrava uma voz dentro de mim, ecoando as palavras de um velho livro de poesia que minha avó costumava ler. E naquele momento, diante daquela promessa ousada, eu sabia que estava prestes a mergulhar em um território desconhecido, onde as regras da razão não se aplicavam. 1. O choque inicial. Vou colocar tudo na sua boca. A voz rouca do chefe ecoou na cozinha vazia. Meus 19 anos congelaram. Arrepios, calor, medo, desejo. O que ele queria dizer com aquilo? Minhas mãos, ainda úmidas da água fria da torneira, tremiam. A faca, antes firme em meus dedos, quase escapou, cortando o silêncio da noite com um tinido metálico. Será que eu tinha ouvido direito? Ou era o cansaço, o vapor dos panelões ainda quentes me pregando peças? Não, aquele olhar, aquele sorriso de canto de boca. Não tinha como ser só sobre comida. Uma parte de mim, a parte que eu mal conhecia, a parte que pulsava escondida sob a casca da menina certinha que eu sempre fui, ansiava por decifrar o enigma daquela frase. Tu. Tensão e desejo. O ar ficou denso, carregado de um aroma de especiarias e excitação. Ele se aproximou, a mão calejada roçando meu braço ao pegar uma faca na bancada. Senti o calor subir pelo meu pescoço, queimando minha pele como o toque da pimenta biquinho que ele usava em seus pratos mais ousados. Os pelos dos meus braços se eriçaram. Seu olhar, fixo em mim, era como a brasa do forno a lenha, queimando lentamente, hipnotizando. Como resistir àquele olhar? Como ignorar a promessa implícita naquela frase, naquela proximidade? Vocês conseguiriam? Curtam e se inscrevam para saber o que aconteceu depois. A tensão era palpável, cortando o silêncio da cozinha como a lâmina afiada da faca que ele agora usava para fatiar um tomate maduro, vermelho como meus lábios, que eu inconscientemente mordia, sentindo o gosto metálico do meu próprio sangue misturado com a antecipação. Cada movimento seu era preciso, calculado, como se estivesse preparando não apenas um prato, mas uma experiência, um ritual. E eu era a oferenda. O cheiro do tomate, misturado ao perfume amadeirado de seu corpo, me embriagava, me tirava o foco. Minhas pernas pareciam feitas de algodão, meu estômago se contraía em espasmos nervosos. Ele se aproximou novamente, desta vez para pegar um ramo de alecrim, e seus dedos roçaram nos meus. Um choque percorreu meu corpo, me fazendo prender a respiração. Aquele toque, tão breve, tão casual, acendeu um fogo dentro de mim, uma chama que eu nunca havia sentido antes. Era como se ele estivesse me testando, me provocando, me levando ao limite. E eu, sem saber como, sem querer resistir, me deixava levar.
A cozinha, meu santuário profano. A cozinha, antes meu refúgio criativo, agora pulsava com uma energia diferente. As facas reluziam sob a luz fraca. Os utensílios de metal pareciam vibrar. Eu, a aluna ambiciosa, disposta a tudo para aprender os segredos da gastronomia, repetia o mantra da minha avó. A verdadeira experiência está além do medo. Mas seria esse o tipo de experiência que ela tinha em mente? A entrega. Ele me puxou para perto. O cheiro de sândalo e pimenta invadiu meus sentidos. Meus lábios se abriram num suspiro. E ele cumpriu a promessa. Não com o que eu esperava, mas com algo muito mais intenso. A textura aveludada do chocolate amargo, a explosão cítrica do maracujá, a ardência sutil da pimenta. Cada sabor um toque, cada mordida uma carícia. Meus gemidos se misturavam ao crepitar do fogo no fogão. Era uma sinfonia de sensações. Seus dedos guiaram a minha mão, segurando a colher de prata com a qual ele me alimentava. Devagar, ele sussurrou, seus lábios roçando minha orelha, enviando ondas de calor por todo o meu corpo. Sinta cada nuance, cada textura. E eu senti, a cada colherada, uma nova onda de prazer me inundava. O chocolate amargo, intenso e profundo derretia na minha boca, misturando-se ao sabor ácido e vibrante do maracujá. A pimenta, sutilmente presente, aquecia minha garganta, despertando meus sentidos. Era uma dança de sabores, uma explosão de sensações que me levava a um estado de êxtase. Meus olhos se fecharam, minha cabeça tombou para trás, e eu me entreguei completamente àquele ritual sensual. Ele continuou me alimentando, colherada após colherada, seus dedos roçando meus lábios a cada movimento. O calor do seu corpo irradiava para o meu, criando uma atmosfera íntima, quase sagrada. A cozinha, antes um espaço de trabalho, transformou-se em um templo de prazer, onde o alimento era a oferenda e eu, a sacerdotisa. O tempo parecia ter parado. Só existia o sabor, o toque, a respiração dele misturada à minha. E a cada gemido que escapava dos meus lábios, a certeza de que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Ele me conduzia por um caminho desconhecido, um caminho de sensações e desejos que eu jamais imaginei explorar. E eu, entregue à sua experiência, à sua maestria, me permitia ser guiada, saboreando cada instante, cada toque, cada sabor. Despertar dos sentidos. A degustação terminou, mas o calor permaneceu. Não era só o chocolate derretendo na minha pele. Era uma chama acesa dentro de mim. Descobri um novo paladar, uma nova fome. E percebi que a verdadeira arte culinária não estava só nos pratos, mas na forma como eles despertavam os sentidos, a paixão, o desejo. Aquele homem, com suas mãos firmes e seus olhos penetrantes, havia me mostrado um mundo que eu jamais imaginei existir. Um mundo onde o sabor se misturava ao toque, onde o aroma se transformava em carícia, onde a comida era a linguagem do prazer. E eu, aprendiz ávida por conhecimento, havia me tornado discípula de uma arte muito mais antiga, muito mais profunda do que a gastronomia. A arte da sedução, da entrega, do despertar dos sentidos. Uma arte que ele dominava com maestria, e que eu agora começava a desvendar. Uma nova fome. Aquela noite na cozinha mudou minha vida. A comida nunca mais seria a mesma. E eu também não. Comentem o que acharam dessa experiência. Inscrevam-se para mais histórias como essa. O sabor da transgressão. O chefe se afastou, um sorriso enigmático nos lábios. E eu, com o gosto da transgressão na boca, entendi que alguns segredos são melhor saboreados do que revelados. Epílogo. A aluna e o chefe, para sempre ligados pelo sabor proibido daquela noite. Inscrevam-se para mais histórias. Aquele encontro na cozinha, sob a luz bruxuleante da lâmpada solitária, se tornou uma memória vívida, um segredo que eu guardava no fundo do meu ser. A cada vez que eu entrava naquele ambiente, o aroma de especiarias e o calor do forno me transportavam de volta para aquele instante de entrega e descoberta. O sabor do chocolate amargo, a acidez do maracujá, a ardência sutil da pimenta, todos esses sabores se tornaram símbolos daquela noite, daquela transgressão deliciosa. O chefe, com suas mãos hábeis e seu olhar intenso, havia despertado em mim uma nova forma de sentir, de experimentar o mundo. E embora nossos caminhos tivessem se separado, a lembrança daquela noite permanecia, como uma brasa acesa sob as cinzas, pronta para reacender a qualquer momento. Inscrevam-se para mais histórias de sabores proibidos e desejos secretos. O paladar da paixão, uma vez despertado, jamais se esquece.
Curtam e comentem. A doçura daquela noite, o calor que emanava do forno e dos seus toques, a forma como ele me guiava pelos sabores, tudo ficou gravado em mim. Não era apenas o paladar que havia sido despertado, mas algo mais profundo, uma fome que ia além da culinária. Descobri que a entrega, o prazer, podiam ser tão intensos e complexos quanto as nuances de um bom vinho, tão delicados e explosivos quanto o tempero certo. Eu havia provado o fruto proibido e, em vez de culpa, sentia uma força vibrante, uma coragem que eu não conhecia. A menina que descascava batatas com a precisão de uma máquina havia se transformado. Eu ainda buscava a perfeição na cozinha, mas agora entendia que a verdadeira maestria estava na alquimia dos sentidos, na capacidade de transformar ingredientes em emoção, em desejo. Aquela noite, o chefe não apenas me ensinou sobre gastronomia, ele me revelou a mim mesma. Aquele encontro, a princípio tão assustador, se tornou um marco na minha jornada. A lembrança do seu toque, do seu olhar, do gosto daquela sobremesa improvisada, me acompanhava como um segredo delicioso. Eu havia ultrapassado um limite, me permitido sentir, e descoberto um universo de sensações que eu jamais imaginei. Não era apenas sobre comida, era sobre desejo, sobre entrega, sobre a descoberta do meu próprio poder. E embora eu nunca mais o visse, a lição que aprendi naquela cozinha, a lição do sabor da transgressão, ficou para sempre gravada em mim. Compartilhem nos comentários as suas próprias experiências de descobertas e transformações. Inscrevam-se no canal para mais histórias como essa. Histórias de desejo, de prazer, de despertar. E lembrem-se, os momentos mais intensos da vida, assim como os sabores mais inesquecíveis, são aqueles que ousamos provar. O sabor daquela noite, esse eu jamais esquecerei.